Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, glorificando o Teu nome pelos Teus planos que têm sido, Pai, executados na história da nossa vida. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor tem nos conduzido a cada dia, a cada passo e a cada live. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo Teu amor, por Tua bondade, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Estende as Tuas mãos sobre a vida dos Teus filhos, as Tuas filhas que estão nesse momento, começando a se achegar para participar dessa live, e faz com que cada coração nesta manhã seja grande e preciosamente abençoado, porque só Tu sabes, meu Deus, a necessidade de cada um, a petição de cada um, o grito de cada um. E Tu podes neste dia surpreender esses corações de uma forma maravilhosa e preciosa. Toca os Teus filhos, as Tuas filhas, onde eles estão, Senhor, e libera sobre a vida deles, Pai, daquilo que o Senhor tem. Faz coisas grandes, faz coisas extraordinárias, faz coisas preciosas, faz coisas poderosas da Tua parte, no nome do Senhor Jesus Cristo, e libera, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, as Tuas bênçãos sobre a vida dos Teus filhos. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor libere nesta manhã ainda, Pai, algo de vitória sobre os corações e fale aos nossos corações através da Tua palavra, que possamos crescer uma vez mais e desfrutar uma vez mais das Tuas bênçãos, do Teu amor e da Tua bondade. Que seja assim para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente querida, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. E estou muito feliz, nós estamos na presença do Deus vivo, buscando a sua face e recebendo da sua palavra cada dia. E tem sido sempre uma bênção desfrutarmos de todo o bem de Deus na nossa trajetória, na nossa jornada, porque até aqui o Senhor tem revelado a sua bondade para conosco. Então eu quero aqui louvar o nome de Jesus por aqueles que têm orado sempre por nós. Nós estamos aqui em São Paulo, em Ouro-Oeste, São Paulo, interior aqui de São Paulo, e graças a Deus que o Senhor tem sido muito bom aqui conosco, nos ajudado, e a cada dia estamos fazendo a sua obra, e graças a Deus que Ele tem nos ajudado até aqui. Nós glorificamos o nome de Jesus pela sua fidelidade, por sua vida, que tem também estado conosco aí. Nós vamos voltar o olhar para o texto no qual paramos, já desses dias para cá, porque começamos sábado passado a falar aqui sobre esse capítulo 20 do livro de Números, e nós vamos voltar o olhar para este capítulo de número 20. Quero mandar aqui um beijo carinhoso aí, um abraço, essas pessoas preciosas que estão chegando aí, missionária Érica, ali em Israel. Deus abençoe grandemente. Deus vai fazer coisas grandes aí em Israel, Érica, tenha certeza disso. Deus colocou os teus pés aí para coisas grandiosas. Nós vamos ouvir o que Deus vai fazer e tem feito através dos seus lábios. Deus vai honrar o nome dele aí. Fique com o coração ligado nas promessas dele, porque tem coisas grandes de Deus chegando aí. Deus abençoe a Lau também que chegou aí, Deus abençoe grandemente. A Sheila que passou por aí também, Deus abençoe. A irmã Lili, Deus abençoe também. E enfim, a todos que vão chegando aos poucos aí, Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. E eu não tenho dúvida que Deus tem grandes coisas, grandes vitórias preparadas para o nosso coração. Por isso, nós vamos continuar no trono da graça e deixando que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações.
Números, capítulo de número 20, vamos lá, vamos para a Bíblia, aproveitar aí alguns minutos que a gente tem aqui disponível. Já estamos saindo aí para visitação, porque todas as vezes que a gente tem tido a oportunidade de vir nas nossas viagens para alguns lugares, a gente tanto coopera, né, nos púlpitos aí com as igrejas, mas sempre estamos nos lares com os irmãos, com as famílias, orando com pessoas, né, evangélicas e não evangélicas. E é muito bom saber que o Senhor tem trazido um tempo precioso, um tempo novo. Eu não tenho dúvida que grandes coisas o Senhor vai realizar. Números, capítulo 20, vamos voltar o olhar aqui. E eu quero ler de novo, vou ler todo o texto, tá bom? Para ficar registrado aqui na live, para a glória de Deus. Verso de número 22 em diante. Números, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 22 em diante. Glória a Deus. Números, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 22 em diante. Os filhos de Israel partiram de Cádiz, toda a congregação, e chegaram ao monte Or. Então disse Yahvé a Moisés e a Arão no monte Or, no limite da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, que não entrará na terra que entreguei aos filhos de Israel, por terem sido rebeldes à palavra da minha boca nas águas de Meribá, e não terdes me santificado nas águas à vista deles. Toma a Arão e a Eleazar seu filho e faça-os subir ao monte Or. Tira as vestes de Arão e as porás em Eleazar seu filho. Depois Arão será recolhido e ali perecerá. E fez Moisés como Yahvé lhe ordenara, e subiram ao monte Or, à vista de toda a congregação. Então Moisés tirou as vestes de Arão e as pôs em Eleazar seu filho, e ali morreu Arão no monte Or. Depois Moisés e Eleazar desceram do monte. Ao ver toda a congregação que Arão morrera, toda a casa de Israel fez luto por Arão durante 30 dias. Eu vou repetir aí os versos de número 27 a 29 do capítulo 20 de Números. Olha o que diz, que coisa linda. E fez Moisés como Yahvé lhe ordenara. Subiram ao monte Or, à vista de toda a congregação. Então Moisés tirou as vestes de Arão e as pôs em Eleazar seu filho, e ali morreu Arão no monte Or. Depois Moisés e Eleazar desceram do monte, ao ver toda a congregação que Arão morrera. Toda a casa de Israel fez luto por Arão durante 30 dias. Eu venho desde sábado, né, dentro desse texto aqui, extraindo lições para a nossa vida de família. E parece que o Espírito de Deus esses dias, ele está soprando, né, o nosso ministério, o nosso coração, para lidarmos com inúmeras áreas, mas sempre ligadas à vida familiar. E como eu sinto que há muitas vezes uma necessidade de resgatarmos o entendimento nosso como pais, como homens e mulheres que temos a responsabilidade de sinalizarmos e apontarmos caminho para aqueles que estão conosco. Essas palavras que vêm, principalmente dentro desse texto, elas têm tomado de assalto meu coração e a minha mente, me feito, de alguma forma, entender que eu preciso compartilhar isso aqui com vocês. E é por isso que desde sábado nós começamos aqui, falando sobre a pessoa de Arão e sobre as características que graçam sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Da mesma forma, falamos aqui sobre essa
caminhada de Arão com Moisés, onde aquele que o está conduzindo sabia muito bem, sabe muito bem que ele estava para terminar a sua carreira, mas não terminaria a sua jornada vendo a sua família apenas com os pés no deserto da vida, mas terminaria no lugar alto, no monte. Eu também falei com vocês como terceiro ponto da mensagem sobre essa graça que Deus concede a Arão de entender que tudo que Deus começou nele não estava terminando e indo embora com ele, muito pelo contrário. Isto teria da parte de Deus algo que faria uma grande, profunda, preciosa diferença, porque teria continuidade. Continuidade esta que fica claro na Bíblia. Ela se revelaria na pessoa de Eleazar, o filho de Arão. Só que o próprio Arão, ele só vai ter ciência dessa continuidade porque Deus o faz morrer na medida que aquilo que ele carrega está sendo compartilhado. Essa foi a terceira mensagem que eu trouxe a vocês aqui. Então hoje eu quero falar com vocês, eu penso ser a quarta reflexão, dessa série que a gente está trazendo para você aqui. A quarta reflexão, ou como quarta reflexão, eu quero trazer para você um olhar principalmente para esse momento em que Arão está morrendo e o seu filho está recebendo o que é do seu pai. E eu quero perceber com você, ou conduzir você para que você atente e perceba que não somente Arão, não somente Eleazar, não somente Moisés estão envolvidos nisso aqui. Se você observou a narrativa bíblica, do capítulo 20, verso 25 em diante, está dito: toma Arão e a Eleazar. É bom que você atente bem, porque é uma palavra de ensinamento, isso pode mudar a sua vida. Então eu vou dizer de novo: toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faça-os subir. Então, quando eles começam a subir, a Bíblia faz questão de dizer algo no verso 27 muito importante, preste atenção aí. E fez Moisés como Yahvé lhe ordenara, e subiram ao monte. Até aí tudo bem, porque o verso 25 diz que a ordem era para subir, verso 27 a Bíblia diz que eles subiram, mas a Bíblia faz questão de acrescentar que eles subiram à vista de alguém. Então o texto diz: e subiram ao Monte Ó à vista de toda a congregação. E o Espírito de Deus me fez parar aqui, porque a partir daqui nós vamos ter toda uma caminhada que fará uma grande diferença. Por quê? Porque nós estamos aqui com uma família que já havia sido vista no decorrer de toda uma caminhada, andando pelo deserto, e que agora Deus está tirando ela de um plano mais baixo e levando para algo mais alto. Só que Deus está conduzindo essa família para esse lugar mais alto, deixando claro para esta família que as coisas que Ele está fazendo nela, elas passam nas mãos de alguém que atua com toda essa família. E o pastor dessa família aqui não seria apenas Arão. Arão seria aquele que coopera com o pastor, o presidente.
porque ele está aqui simplesmente entendendo que tudo que Deus fez na vida de Arão passou pelas mãos de Moisés. Você lembra bem, né, lá no Êxodo capítulo 40, quando a Bíblia dá testemunho de que o Senhor deu ordem a Moisés para, quando o tabernáculo foi terminado, para ungir o tabernáculo e as peças ou a mobília do tabernáculo. E quando isso aconteceu, a Bíblia dá testemunho que Deus disse a Moisés: agora chama Arão e os seus filhos. E você vai fazer o seguinte, você vai dar um banho neles. Você vai lavá-los. Você vai jogar água neles. E depois vai ungí-los. Para que eles possam entrar no santuário, a partir de hoje, servindo com todo o seu coração e adorando o meu nome. E eles teriam que levar em consideração tudo aquilo que está no livro de Levítico e que no livro de Levítico passa, de alguma forma, a nortear toda a trajetória deles. Então, a partir daí, eu falo com relação ao culto, oferta, sacrifício, comportamento no santuário, são muitas coisas, não dá para falar agora. Mas quando você entende isso, que o próprio Arão que está aqui, ele recebe da parte de Deus esta ordem de se permitir ser lavado, banhado por Moisés. A gente compreende o porquê que Deus faz com que nesse momento aqui, do final da sua trajetória, a subida da sua família ela seja vista por toda a congregação. Porque toda a congregação que aqui está simplesmente como testemunha do Deus que começou lá atrás. Mudando as vestes, mudando a realidade, aproximando a família de Arão do santuário de Deus e trazendo eles para o altar. Então agora essa congregação que é testemunha do início, também está sendo testemunha desse final de vida de Arão e da honra que Deus está lhe dando de ver aquilo que ele carrega ser transferido. Então tem algo muito lindo de Deus acontecendo. Porque Deus, em primeiro plano, ele faz isso diante da congregação porque ele sabe que a congregação é testemunha do seu trajeto. Isso é um ponto mais simples. Uma segunda coisa que eu vou percebendo aqui é que nesse momento em que eles estão subindo, ou que estão em cima do monte, Moisés olha para Arão e Eleazar e vai começar todo o processo de transferência, todo o processo de mudança das vestimentas de Arão para Eleazar, também fazendo isso à vista da congregação. Porque Eleazar vai dar continuidade ao sacerdócio do pai. Só que ele vai dar continuidade, preste atenção que eu estou na introdução, ele vai dar continuidade tendo testemunhas que viram o dia que seu pai começou e que estão também vendo o dia em que ele está começando. Quando eu digo começando, não é que ele não atuava. Estou falando aqui do ponto de vista de ser a voz sacerdotal nesse momento. A voz sacerdotal. Então olhar para a Bíblia nesse momento aqui é glorificar a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus sabe. E está gritando aos ouvidos da congregação. E diante da congregação também está deixando claro que ele sabe a hora de cada um da família começar. Preste atenção que todos estão envolvidos com isso aqui. Olha, nós vimos a sua família começando o seu trajeto, nós vimos o dia que esses meninos nasceram, nós estávamos lá quando aconteceu aquele acidente com os 2 filhos de Arão, em Levítico 10, nós tivemos a oportunidade de ver o dia que o tabernáculo já estava pronto e Moisés lavou Arão e o ungiu.
junto com seus filhos. E agora estamos contemplando o momento em que Deus encerra a jornada de um para começar toda a trajetória do outro. Presta atenção que Ele sabe o momento de cada um da família. Eu vou dizer mais uma vez. Deus sabe o momento de cada um da família. Então Ele estabeleceu um tempo de honra para Arão, mas Ele estabeleceu um tempo que faz uma diferença gigantesca para Eleazar. Ele está ali olhando Moisés tirando as vestimentas do seu pai e transferindo para ele, gritando aos ouvidos dele: a sua hora chegou. Eu estou falando isso aqui porque eu sei que muitas pessoas às vezes acabam na sua trajetória de vida se perguntando por que às vezes demoram algumas coisas de Deus de acontecerem sobre a vida das pessoas pelas quais nós oramos. Mas eu quero dizer que Deus sabe a hora de cada um. As coisas que demoram, elas têm muito a ver com o processo de formação de Deus na nossa existência. Assim como elas têm muito a ver com as coisas que o próprio Deus está querendo entregar nas mãos de cada um. O que deve nos alegrar aqui nesse dia da subida de Arão é que Deus não deixa a família que Ele escolhe todo o tempo no deserto e marca o tempo dela subir, mas na subida Deus sabe os planos e o que Ele tem para entregar a cada um, e como Ele tem coisas que são muito específicas, Ele vai na maior parte das vezes trabalhando naquele que está atuando dentro do seu tempo e vivendo o tempo que Ele estabeleceu, e trabalhando na vida daquele que vai simplesmente surgindo a partir do tempo de alguém que já começou. Em outras palavras, de forma prática, eu estou dizendo a você que Deus está abrindo uma porta, está criando um espaço a partir de você para os seus. E os seus vão desfrutar e viver coisas que você ainda não viveu ou perdeu a oportunidade de viver. Quando eu digo perder, porque às vezes se passa alguma oportunidade que você não percebeu. Mas isso não saiu como parte dos planos de Deus da sua família. E o que eu glorifico a Deus é porque, olhando para esse texto, eu percebo que Deus deixa a congregação como testemunho. E o texto está dizendo que foi à vista da congregação. Por quê? Porque existem muitas pessoas que assistiram o começo, estão assistindo o final de uma parte da sua família e o nascimento de outra, só que eles estão assistindo para saberem que Deus tem uma hora para cada um. Às vezes você entra em choque com algumas coisas, porque você queria que Deus muitas vezes honrasse as palavras da sua boca sobre a vida de A, de B, de C, de pessoas que você ama. Mas Deus tem para a vida dessas pessoas uma hora determinada para fazê-las surgir. E Ele tem uma hora determinada para fazê-las substituírem você. Porque elas não substituirão você enquanto não chegar o momento de Deus te tirar de cena. E Deus só vai te tirar de cena quando as vestes forem todas transferidas. Eu vou repetir. Deus só vai te tirar de cena quando as vestimentas forem todas transferidas. É por isso que Ele vai fazendo com que todas as pessoas com quem você convive, elas permaneçam.
Às vezes dando uma dor de cabeça, às vezes dando um trabalho, às vezes dificultando um pouco a sua trajetória, mas Deus sabe a hora delas. E eu quero aqui que você pegue essa palavra para a sua vida, porque Deus vai fazer algo que vai ficar marcado na vida das pessoas que você ama. Essas pessoas desfrutarão de muita coisa que você semeou, de muita coisa que você plantou, de muita coisa que você deixou como legado para o coração delas. No caso de Arão aqui, ele é um pai que está tendo a alegria de ver que a hora do seu filho chegou. Mas há muito mais gente na história da sua vida que às vezes fica aguardando o seu tempo, que às vezes fica inquieto com o seu tempo, que às vezes entra em choque e vive crises profundas e pesadas por causa do seu tempo. Mas quem mais do que Deus para conhecer? Quem mais do que Deus para saber? Quem mais do que Deus para contemplar? Quem mais do que Deus para tomar ciência dos planos que tem para fazer as coisas que tem que fazer? Arão está morrendo e percebe que Deus está tirando toda a vestimenta dele através de Moisés. Moisés é o pastor da casa de Arão. Está tirando as vestimentas, transferindo para o filho, e Deus gritando para a congregação ouvir: eu tenho uma hora para cada pessoa da família. Então comece por aqui entendendo que você não deve viver à base das suas inquietudes. Comece por aqui entendendo que você não deve viver à base das suas precipitações. Comece por aqui entendendo que você não deve conviver, caminhar ou viver com base na sua ansiedade. O Deus que não deixou a família de Arão concluir os seus dias só pisando no deserto, mas que levou-os para o monte na pessoa de Eleazar, é o Deus que sabe a hora de destacar. É por isso que o texto diz que tudo isto acontece à vista de todos, que você leu. Verso 25, toma Arão e Eleazar e sobe, ou os faça subir ao monte. Verso 27, e fez Moisés como Deus ordenou, levou-os para cima do monte. Aí o texto diz, à vista de toda a congregação. Se você tomar o versículo de número 29 aí, observar o versículo 29, o texto diz na primeira parte aí, ao ver toda a congregação. Então existe um grupo grande de pessoas que estão assistindo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que a sua vida e a vida das pessoas com quem você caminha e está dando passos nessa subida da vida, ela é uma referência para a vida de outras pessoas. Há muitas delas que estão começando a se encontrarem no caminho e descobrirem. Mas descobrirem mesmo que Deus tem uma hora para cada um. Então você não deve de forma alguma ficar inquieto, inquieta, intranquilo, nervoso, nervosa, desesperado, desesperada, angustiado, angustiada. Por quê? Porque o que está estabelecido para a história da sua casa vai acontecer. Porque as subidas que Deus marcou para a sua família vão acontecer.
Porque o tempo de honra que Deus estabeleceu para a sua casa vai acontecer. As coisas que Deus determinou e estabeleceu para a vida das pessoas que você ama, isto vai se tornar uma realidade. Agora, se tornará uma realidade, primeiro, a partir disso aqui, o entendimento que se tem que Deus jamais encerra a história sem que Ele tenha transferido, alcançado, compartilhado e dado o direito de quem começou a história com Ele de ver outros envolvidos no mesmo plano. Segundo, Ele jamais permitirá que as coisas caminhem fora deste tempo, porque, como eu disse, Ele tem uma hora para cada um. A hora de andar pelo deserto, a hora de andar em vales, mas também a hora da subida para o monte, e no monte, a hora de evidenciar. A hora, vou repetir, de evidenciar as pessoas da sua família. O que é que ele está fazendo através de Moisés? Ele está apresentando Arão. O que é que ele está fazendo? Eu vou repetir, através de Moisés, ele está evidenciando Arão. Não é qualquer coisa que ele está fazendo. Porque ele está deixando claro. Aí você diz, não, pastor, ele está evidenciando Eleazar. Eu sei que ele também está fazendo isso. Mas, na medida que ele evidencia Eleazar, o nome que está prevalecendo é o de Arão. Por quê, pastor? Porque Eleazar está recebendo o que vem de Arão. Aí você diz, pastor, o que significa isso para a minha vida? É que Deus, particularmente, deposita coisas em você que estão estabelecidas para jorrarem da parte de Deus para a vida da sua família. As pessoas que estão ao teu redor, elas nunca conseguirão caminhar no lugar onde você está sem que algo do que Deus te deu alcance a vida delas. Eu sei que talvez você olhe e diga assim, mas pastor, eles parecem às vezes tão difíceis, eles parecem às vezes tão complicados. Lembre-se do que eu ensinei aqui anteriormente, no início dessas reflexões, sobre a parte da casa que muitas vezes acaba se perdendo, e não perdendo no sentido de Satanás levar, perdendo no sentido de não receberem muitas vezes seu coração, sua visão e tudo, mas Deus sempre tem alguém lá. Se Nadab e Abiú saíram de cena e Deus decidiu tirá-los de cena, Deus não deixou Arão preso ao luto, mas convidou Arão para caminhar e prosseguir. Por quê? Porque Deus queria que Arão olhasse para o Eleazar e entendesse que tinha uma parte da família que Deus estava compartilhando algo específico. E Deus estava evidenciando esses tais. E este tal aqui, chamado Eleazar, deve muito daqui para frente ao pai dele. Porque ele vai olhar para trás e dizer assim, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Ele vai olhar daqui para frente dizendo muito obrigado. Porque o Senhor fez o meu pai andar pelo deserto para que eu fosse honrado por aquilo que ele traz no monte. O Senhor fez o meu pai andar por dia de sequidão, mas eu estou vivendo a honra daquilo que o Senhor reservou, compartilhou, deu ao meu pai aqui no alto do monte. O nome de Arão está se eternizando justamente aqui, porque ele agarrou-se no caminho com poeira.
para que o Filho conhecesse as alturas. Aquilo que Deus tem compartilhado com você e depositado na sua vida, isso vai transbordar por direções. Haverá pessoas que vão cruzar seu caminho, haverá pessoas que vão cruzar sua trajetória, haverá pessoas com as quais você vai lidar no caminho, que elas vão dizer: eu vejo um transbordar de Deus que alcançou muito mais do que você, tem alcançado as pessoas que você ama, e você vai dizer: eu sei por que isso. Eu passei por muita jornada encarando poeira na vida. Porque ninguém voa sem antes conhecer a poeira. Ninguém vive coisas boas de Deus na sua jornada de vida sem antes conhecer a poeira. E graças a Deus por isso. Porque a poeira, ela acaba muitas vezes. Estou falando desse caminhar no deserto. Esta poeira, ela acaba muitas vezes fazendo você se tornar mais íntimo de Jesus. E pastor, eu falei isso essa semana, né? Falei esses dias aqui, com base em João capítulo 13, quando Jesus tomou aquela bacia e foi tirar a poeira dos pés dos discípulos, e Pedro disse a ele: não me lavarás. E ele disse: se eu não tocar nessa poeira, meu filho, você não tem parte comigo. Porque todas as vezes que ele olha para os pés com poeira, ele sabe alguém que caminhou. E a caminhada traz intimidade. A busca traz intimidade. A relação traz intimidade. A vida com Deus, ela é composta dessa busca que se soma ao quebrantamento do coração e traz intimidade. Deus sabe a hora dos seus familiares, e Deus sabe como tornar o teu nome e a tua trajetória eterna a partir da vida e da existência deles. Por isso a Bíblia diz aí, vamos olhar agora para o texto mais uma vez, capítulo de número 20 de Números, a partir do verso 25, olha o que diz: toma Arão e a Eleazar, seu filho. Eu não sei se você percebe a força do que está aí. Eu sempre gosto de me expressar dessa forma. Porque às vezes tem umas coisas no texto que fala muito forte ao meu coração. Ora, eu estou falando de Arão, um homem que teve 4 filhos. E Deus está especificando: toma Eleazar, o seu. Você percebe que Deus não está aqui dizendo um dos seus? Eu vou lhe dar 10 segundos para você observar isso. Toma Arão e a Eleazar, seu filho. Por que não incluir os demais? Por que Deus não insere os demais? São expressões às vezes que me chamam a atenção. Por exemplo, olha para o livro do Gênesis, capítulo 22, antes da gente continuar. Gênesis capítulo 22. Observe aí. Gênesis capítulo de número 22. São expressões que me chamam muito a atenção. Muito, muito, muito. Gênesis capítulo 22. Olha o que diz a Bíblia. Depois destas coisas, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova, dizendo a ele: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse a ele: toma o teu filho Isaque. Abraão só tem um aqui? Não. Não. Ele tem mais de um. Aí o texto, para complicar, acrescenta. Para complicar, pastor, acrescenta, diz assim: toma o teu filho Isaque, o teu único, a
quem tu amas. Você acha que Deus está excluindo gente da história? Não. Você acha que Deus está olhando e dizendo a prioridade da casa é de um? Eu sei o valor que primogênitos tinham, mas eu estou falando aqui de quem vem depois. Você percebe isso aí? Olhe para o capítulo 25 do livro do Gênesis para a gente poder seguir adiante. Acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 25. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Olha que coisa aí tremenda. Capítulo 25, verso 1 em diante. Eu já passei por esse texto aqui, mas eu vou voltar nele agora. E Abraão voltou a tomar uma mulher, e ela se chamava Quetura. A qual lhe deu à luz a Zimrã. Perceba que são filhos, tá, de Abraão, vou repetir. E Abraão voltou a tomar uma mulher, ele já está com a idade bem avançada, mas ele decidiu ter aqui, para o final de seus dias, Quetura, a qual lhe deu à luz a Zimrã, a Joquizã, a Medã, a Madian, a Gisbaque e Zoá. Aí no verso 3 diz, e Joquizã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Ashudim, ou Asrodim, Letuzim e Amim. Aí você tem no verso 4 o texto dizendo assim, que essa tradução minha aqui, a Peshita, é bem diferente. Mas ele diz, e os filhos de Madian, Efá, Efer, Enoque, Abidá e Eldá. Todos esses foram filhos de Quetura. Marque isso aí, todos estes. Agora observe o verso 5, por favor. E Abraão deu a seu filho, seu filho. Eu não sei se você percebe, porque o texto na narrativa, Moisés, que é o mesmo que registra Números, capítulo de número 20, eu não sei se você está entendendo aqui o paralelo que há entre isso aqui e o texto que eu li. Moisés, que é o mesmo que registra o livro de Números, ele está registrando isso aqui, e isso me deixa pensativo, porque o texto diz assim, todos estes foram filhos de Quetura. E não diz assim, filhos de Abraão. E eles são, claro. Mas na narrativa, ele diz, filhos de Quetura. No verso de número 5 diz, e Abraão deu a seu filho. Por que que isso está assim, gente? Por que que no capítulo 22 Moisés faz questão de registrar isso? Dizer que Deus falou, olha, toma o teu único filho. Ele está olhando, sim, para os hebreus aqui, pensando neles como bênção para as nações, pensando, né, a partir de Abraão, neles como bênção para as nações. Sim. Mas por que esse exclusivismo aqui? Porque parece ser mesmo. Do ponto de vista humano, uma acepção, pessoal, esse aqui é do meu coração, esses aqui não são. Não. Eu tenho certeza que Abraão, ele tinha amor por todos eles. Mas o Isaac é um filho que é fruto de uma promessa. Só que se eu dissesse isso a você, seria algo que você diria, pastor, claro, eu lembro que ele é fruto de uma promessa. O que é que tem isso demais?
cristão. Isso é muito prático para mim, pastor. Entendo. Só que a minha questão é que isso não está ligado apenas a uma promessa. Está ligado a tudo aquilo que o próprio Deus via como parte da salvação da humanidade. Porque todas as vezes que a Bíblia evidencia Isaac aqui, não está falando de Isaac como qualquer pessoa. Sempre há um destaque. Inclusive você fica se perguntando, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Ismael. Por que não entra? Por que não entra? Se você pegar Gênesis capítulo de número 36, você tem lá, né, uma descendência lá de príncipes que vão sair dali. De Jacó vem tribos. Mas por que não entra? Porque, biblicamente falando, essa coisa do único, do filho que tu amas, do seu filho, quando tem mais gente no pacote. Tem algumas razões para Eleazar descobrir que chegou sua hora, que o pai dele passou pela poeira lá na frente. Tem algumas coisas para Eleazar descobrir a partir disso. Deus considera todos, mas Deus sabe o propósito pelo qual cada um nasceu e a representatividade de cada um ligado a esse propósito. Muitas vezes por causa do que se carrega. Deus decide colocar em evidência tais corações. Tem coisas na Bíblia que são de assustar. Por exemplo, você pega o livro do Gênesis capítulo 4, eu já falei com vocês aqui desse capítulo, não com todos os detalhes, mas quando você olha para Abel e Caim, você sempre vai se perguntar por que Deus não deu uma pisa em Caim, não matou Caim, não jogou Caim dentro de uma cova. Por quê? Se a terra clamou pelo sangue de Abel, mostrando claramente que foi o sangue do inocente que foi derramado, Deus devia ter dado uma pisa em Caim, é o que a gente pensa. Não, Deus vai lá, coloca um sinal no cidadão. Deus vai lá e estende a mão. E aí você diz por quê? Se Deus já havia marcado Caim. Caim não havia percebido que carregava algo de Deus, ou seja, uma marca de Deus, algo de Deus específico. Eu não estou falando do sinal propriamente dito, eu estou falando de algo que ele carrega como propósito de vida que ele dificilmente entenderia enquanto ele olhava para o que o seu irmão estava oferecendo. Porque na medida que ele olhava, ele ficou com esse problema. Parece que Deus aí tem os privilegiados dele, mas não era. Deus tinha cada um com sua missão, seu propósito, com o que tinha para fazer. É por isso que a gente não pode estar em conflito, porque tem aí gente que Deus chamou para 30, gente que Deus chamou para 50, gente que Deus chamou para 100, gente que Deus chamou para 1000 ou para muito mais. E a gente tem que ter no coração paciência para compreender que cada um tem esse chamado e é visto por Deus dessa forma por causa da particularidade do que carrega para o mundo. E o que é que Caim carregava, pastor Jefferson? O que é que Isaac carregava? O que é que Eleazar carregava? O que é que essa turma que Deus muitas vezes insere em um contexto de honra a partir de uma árvore genealógica tem? O que é que eles carregam?
O que é que essas pessoas têm que as tornam de alguma forma brilhantes? O que é que faz diferença? Que as faz ser as pessoas que onde entram, onde estão, onde pisam, elas carregam algo de Deus diferente. O que é que essas pessoas têm? O que é que faz de Davi homem segundo o coração de Deus? O que é isso? O que é que essas pessoas carregam? Como em Marcos capítulo 3, verso 13 diz que Jesus subiu ao alto de um monte e chamou para perto dele os que ele quis chamar. O que é que essas pessoas têm? Você olha para Caim, de Caim, Deus olha e diz assim, olha, eu vou colocar a base do mundo nas suas mãos. Eu vou tirar de você desde os da agropecuária aos músicos. Eu vou distribuir talentos a partir de você, porque seus filhos serão estes que estão aí ocupando várias áreas e a partir deles eu vou desenvolver inúmeras profissões no mundo. Aí você olha e diz, meu Deus, agora eu estou entendendo porque o Senhor não matou o cara. Ele não matou por causa do plano, por causa do propósito, por causa do que ele carregava antes de cometer o ato que cometeu, só que só ia se manifestar depois do que ele carregava. Ele se precipitou, cometeu o assassinato, mas Deus não anulou o seu plano pelo erro dele, porque Deus não está alicerçado no erro de quem carrega o propósito. Ele está alicerçado nas promessas que ele tem e nos planos que ele estabeleceu antecipadamente, até porque ele já sabia de muitas coisas. Agora deu a opção, porque quando ele diz o pecado jaz à tua porta, ele está dizendo, eu estou te dando a chance de controlar isso, de ser gestor das tuas emoções. Eu estou te dando a oportunidade de ser alguém que exerce um autocontrole sobre aquilo que te pressiona. Preste atenção nisso. Mas Caim decidiu matar. Tem danos? Tem, porque ele queria, por exemplo, ter acesso ao jardim como seu pai tinha anteriormente e não podia entrar. A Bíblia diz que ele foi morar praticamente na porta, olhando assim como quem diz, que vontade de entrar e não entra. Deus diz, agora tu vais caminhar por aí. Agora Deus já tinha um propósito estabelecido na vida dele, e eu penso desde o seu nascimento, Deus marcou, riscou, e eu não tenho dúvida, deve ter dito assim, desde aí eu vou tirar meninos que vão ser responsáveis desde a agropecuária à música. Eu vou colocar os fabricantes de instrumento musical saindo daí, da árvore genealógica de Caim. Eu vou pegar essa turma que trabalha aí com terra e com tudo, com gado, com tudo, eu vou pegar isso aqui e vou colocar. Eu vou pegar esse pessoal da imobiliária todinho, eu vou tirar eles de Caim, tudo isso. Aí você olha e diz, meu Deus, logo de uma pessoa como Caim, a gente nunca vai entender. Mas eu sei que Deus tinha esses planos estabelecidos. E Deus conta justamente isso que ele depositou no coração para carregar. Deus conta justamente isso que ele depositou no coração para carregar. É o que Isaac traz consigo, que faz todas as vezes ele ser evidenciado como o único de Abraão. Você tem o Ismael na história? Tem. Você tem os filhos de Quetura na história? Tem. Mas quando Abraão vai presentear Isaac, por quê? Por causa do que carrega. E o que é que ele carrega? Observe. No capítulo 15 do Gênesis, para a gente chegar a Números. Capítulo 15 do livro do Gênesis. Olha o que diz o texto. Aí, a partir do verso 1, depois destas coisas, a palavra de Yahvé veio a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu te susterei.
tua recompensa será muito grande. E respondeu Abrão: Yahvé, Deus, o que tu me darás? Pois eu não tenho filhos, e meu herdeiro é Eliezer, de Damasco, meu mordomo. E acrescentando, Abraão disse: eis que tu não me deste filho, e eis que o meu herdeiro é o meu mordomo. Mas disse a ele Yahvé: este não será teu herdeiro, mas o teu filho, que sairá dos teus lombos, ele será teu herdeiro. Você não diz nada aí, né? Não diz amém, não diz nada. Eu vou ler de novo para dar a chance de você dizer no mínimo amém. Mas disse a ele Yahvé: este não será teu herdeiro, mas o teu filho, que sairá dos teus lombos, ele será teu herdeiro. Este, Abraão, é quem vai carregar a herança. Verso de número 5. Então, fazendo-o sair, disse a ele: contempla o céu. Presta atenção na leitura agora. O texto diz: contempla o céu e conta as estrelas, se tu podes contá-las. E acrescentou: assim será a tua, aí entra Isaac, descendência. Deus dá uma olhada e diz: aqui está. Primeiro, o Isaac nasceu para carregar a tua herança, para carregar a herança, para ir adiante. O Isaac nasceu para que dele se revele isso aí, Abraão. Conta as estrelas. As estrelas o quê? Conta as estrelas, Abraão. Não consigo contar. Ele diz: assim como tu não consegues contar, será a tua descendência. Mas eu estou te mandando contar as estrelas porque eles serão brilhantes neste mundo. Eu tenho uma missão com ele. Verso de número 6 diz: e Abraão creu em Deus e lhe foi considerado como justiça. Verso 7: então disse a ele: eu sou Yahvé, que te fiz sair de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra, para que tomes posse dela. E Abraão perguntou: Yahvé, de que modo saberei eu que hei de herdá-la? E ele replicou: toma um bezerro de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, uma pombinha e um filhote de pomba. E ele tomou todos e os dividiu em 2 partes iguais, e pôs cada metade de frente com a outra. Mas as aves ele não dividiu. E quando desciam as aves de rapina sobre os cadáveres, Abraão as enxortava. Aconteceu que, ao se pôr o sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, e eis que o medo e grande escuridão lhe sobreveio. Então ele disse a Abraão: certamente que teus descendentes serão peregrinos em uma terra que não será deles, na qual servirão e serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu também julgarei a nação a qual servirão. Mas após isso sairão dali com muitas posses, e tu te reunirás com os teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, mas na 4ª geração retornarão para cá. Mas ainda não chegou ao limite das culpas dos amorreus. Então vamos continuar a leitura, porque tem coisa aqui agora. Aconteceu que, ao se pôr o sol, houve penumbra, eis uma fornalha fumegante, uma tocha ardente que passou entre aquelas metades naquele dia, e Yahvé estabeleceu um pacto com Abraão, dizendo: esta terra darei à tua descendência, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferizeus, dos gigantes, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus, dos jebuseus. Deus estava dizendo a Abraão: eu vou
honrar a tua descendência. Então Isaac aparece aqui como quem? Como aquele que vem para desfazer da preocupação de Abraão. Porque a preocupação de Abraão é: a minha herança vai ficar com meu servo Eliezer. E Deus diz: não, eu estou te dando o filho que vai carregar a tua herança. Segundo, conta as estrelas. Por quê? Porque assim como são incontáveis, assim será a tua descendência, e assim como elas brilham, eu farei os teus brilhantes. Só que tem uma terceira coisa. Você começou conversando comigo, Abraão, sobre um assunto, e eu te trouxe para outro. Porque quando eu vim falar com você dizendo que eu sou o teu escudo, teu galardão, sou tudo para você, você veio me dizendo que não tem filhos. E que eu não tenho te dado semente. E eu te convidei para te falar de descendência, porque eu já estou vendo não apenas o Isaac, mas o que vem dele. Inclusive estou contemplando, está aqui em Gênesis 15, o que eles vão viver no Egito. Eu já vejo um José governando, eu já vejo eles lá 400 a 430 anos, passando por um processo difícil, doloroso, estreito, apertado. Mas eu vou humilhar a nação que vai humilhá-los. E eu vou dar muitas posses nas mãos deles. Deus, isso tudo o Senhor vai fazer com a minha descendência. E a semente? A semente não é com você, Abraão. Porque Deus aqui faz essa diferença no livro do Gênesis. Ele faz a diferença entre a semente e a descendência. Então ele olha para o Isaac e diz: descendente. E Abraão olha e diz: mas e a semente que eu falei? Porque o Senhor não tem me dado semente. E Deus diz: fique em paz. Te preocupa apenas em contar o que eu mandei contar, em ofertar o que eu mandei ofertar, e em honrar a aliança que eu estou estabelecendo contigo, porque a semente está na minha mão. E a grande pergunta era essa: com quem está a semente? Porque promessa ele já tinha no capítulo 12, com quem estava a semente? Deus diz: está comigo. De que semente o Senhor está falando, pastor? Aquela que desde Gênesis 3,15 foi profetizada, que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Essa semente aí não era Isaac. Deus fala da escravidão do povo justamente por causa dessa semente. Porque para o povo sair do processo de escravidão de 400 a 430 anos, eles precisariam de um libertador. Deus já estava tipologicamente descrevendo o que faria para arrancar-nos da escravidão. Só que essa libertação não viria simplesmente como Abraão pensava. Porque Abraão está pensando: já que o Senhor diz que todas as nações serão benditas em mim, então cadê a semente? Deus diz: tome descendência e deixe a semente comigo, porque a semente ela está para manifestar-se em um tempo que eu determinei. E o tempo que eu determinei, eu vou fazer com que essa semente se revele, essa semente se manifeste para o louvor, para a glória do meu nome.
Enquanto isso, o que é que o Senhor vai fazer? Eu vou te dando descendência, descendência, descendência. Então eu te dou Isaac, te dou Jacó. De Jacó, a Jacó eu dou 12. Dos 12, eu pego uma tribo chamada tribo de Judá. Eu pego um filho chamado Judá. Faço promessas no capítulo 49 através de Jacó a esse filho, dizendo que o cetro não se arredará da tenda dele. Eu falo com ele de honra e de realeza. Pego este filho e ao longo da história, ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo do tempo, ao longo da história, ao longo do tempo, eu vou estabelecendo reis, 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 reis. Só vou parar